Presidente, senhoras e senhores, deputados, deputadas, senadores, nós ouvimos agora há pouco, e eu ouvi com muita atenção, a fala do senador Aécio Neves. E peço a palavra como líder do governo para exatamente debater o centro do que estamos debatendo nesta tarde, nesta reunião do Congresso Nacional. Estamos aqui debatendo duas políticas econômicas diferenciadas. Uma política econômica que é conduzida pela presidenta Dilma e que tem, infelizmente, o apoio da maioria destas duas casas, que é uma política econômica que trabalha, sim, com a visão de que nos momentos em que a economia mundial entra em recessão, os estados devem agir de forma anticíclica para garantir crescimento econômico, para garantir a geração de empregos, para garantir a renda das pessoas, para garantir os salários. A política proposta pelo senador Aécio e que foi defendida por ele durante a eleição presidencial é a política que prioriza o arrojo fiscal como variável central dos ajustes econômicos. Nós temos diversas metas. Nós temos responsabilidade fiscal. Tanto que diminuímos a dívida brasileira de 60% do PIB para 33% do PIB. Temos tanta responsabilidade fiscal que elevamos ao longo destes últimos 12 anos as reservas do Brasil de 37 bilhões de dólares para 377 bilhões de dólares. Esta é uma gestão responsável do ponto de vista fiscal. Responsável na linha do tempo, do médio e do longo prazo. Agora, crime seria fazer um arroxo fiscal que gerasse desemprego e recessão no nosso país. Aliás, digo aqui aos meus colegas parlamentares, senadores e deputados, qual foi a diretriz do G20 nesta última reunião? Os estados devem aumentar os investimentos em infraestrutura para alavancar crescimento econômico. É ou não é correto desonerar a indústria brasileira para enfrentar um cenário de forte competição internacional num momento de recessão e de baixo crescimento da economia global? O que nós precisamos ressaltar neste debate, além de reafirmar que o presidente Renan Calheiros decide de maneira absolutamente regimental que nós vamos sim analisar todos os vetos para poder votar a seguir a mudança da LDO, a mudança do superávit fiscal, sim, porque dos 20 países que compõem o G20, 17 destes países, senador Aécio, estão fazendo déficit fiscal e o Brasil está propondo diminuir o tamanho do superávit. Aliás, vale a pergunta para a oposição de por que é que lá no ano de 1997, quando havia a crise internacional e muito menor do que a crise que há hoje, por que a oposição, quando estava no governo, fez um déficit de 0,95% do PIB quando era governo? Por que o nosso governo não pode fazer política anticíclica para preservar empregos, para preservar a renda do trabalhador, para preservar a competitividade da indústria nacional? Ou por que será que o presidente da CNI, por exemplo, apoia esta votação que a maioria do Congresso quer fazer hoje? Porque a maioria do Congresso, deputados e senadores, estão demonstrando enorme responsabilidade com a manutenção do nível de empregos no nosso país. E aí eu quero dizer
concluir, presidente, quero dizer desta tribuna que viver a maior crise do capitalismo global desde 1929 e ver que a política econômica brasileira garante o melhor nível de emprego de toda a história do Brasil, isto é falar de uma política econômica responsável, vitoriosa e que equilibra equilíbrio fiscal, crescimento econômico, geração de empregos, distribuição de renda e melhoria da vida do cidadão brasileiro. Por isso é que eu peço à nossa base que permaneça no plenário, para que nós enfrentemos a obstrução da oposição, que quer sim gerar um impasse neste modelo de crescimento econômico, neste modelo, presidente, neste modelo que coloca o emprego, a renda e os salários, a distribuição de renda no centro da política econômica. É por isso que nós, fazendo política anticíclica, que é outra política econômica, aliás, é a política econômica que foi escolhida pelo povo brasileiro na eleição do dia 28 de outubro. É a política econômica do emprego, é a política econômica da distribuição de renda, é a política econômica que amplia investimentos públicos e infraestrutura e que garante o melhor nível destes investimentos em infraestrutura das últimas 3 décadas no país. É por isso que nós estamos aqui, presidente.